Bom, dando sequência, então, à palestra do Dr. Alexander, de espiritualidade e saúde mental, a parte de aplicações práticas e evidências, agora a gente vai ver o outro lado, a visão do aluno. Como é que a espiritualidade pode ser implantada e exercitada dentro da graduação em medicina? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Paulo Otávio de Araújo Almeida, que é acadêmico do 5º ano da Faculdade de Medicina da UFMT. Paulo Otávio, obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é toda sua. Bom, obrigado, Flávio. É um prazer enorme poder estar dividindo esse espaço com o professor Alexander, com a professora Ângela Terzian. É uma honra, na verdade. E, Flávio, hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre a espiritualidade na graduação. O que a gente pode fazer? E depois de tudo que o professor Alexander já disse, já introduziu o assunto, muitos dos conceitos que eu falaria aqui, ele já falou muito bem, então eu devo passar só por cima e trazer mais a parte prática. Vocês vão ver que eu trouxe muitas fotos, inclusive já adianto o pedido de desculpas caso eu não lembre o nome de todo mundo, de onde as universidades, mas no final tem um agradecimento especial para todo mundo também. Então vamos lá. Meu nome é Paulo Otávio Almeida, sou acadêmico do 5º ano da UFMT em Cuiabá e vou trazer um pouco para vocês do que é espiritualidade na graduação. Possivelmente, quem está me ouvindo já se deparou com essa tela do Sir Luke Reeves do século XIX, The Doctor, que traz o que o estudante, quando entra na graduação, quando ele fala que está fazendo medicina, ele acha que ele vai sair assim. Alguém que se volta completamente ao seu paciente, que está se dedicado apenas a ele, na casa dele, vendo o que está acontecendo, não apenas para ele, mas todo o entorno. E ao longo da graduação, a gente vê que existem outras ferramentas que entram e não saem. E veja bem, eu não estou querendo falar mal da tecnologia, longe disso, até porque a tecnologia permite que nós tenhamos diagnósticos mais precisos, mais precoces. A tecnologia é um complemento, mas a prática clínica, o exame clínico, é conhecer de fato o paciente em sua integralidade, corresponde ao que de fato é a medicina em si. E antes da gente começar a falar o que é essa tal de espiritualidade, eu sempre trago essa frase do Carl Jung, que a gente deve conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas quando a gente for tocar uma outra alma humana, a gente seja apenas uma alma humana. Para iniciar um pouco, falando um pouco de conceitos que o professor Alexander já disse, eu só trouxe aqui um recorte de um artigo que mostra o tanto que a espiritualidade tem diversas nuances conceituais, não tem um consenso em si, mas que essa busca pelo que dá sentido à vida do indivíduo é o norte de todos eles. E não apenas o termo espiritualidade em si, mas a religiosidade, a religião, existem conceitos, diversos conceitos na literatura, e que já foi muito bem abordado pelo professor Alexander, eu não vou me ater a esses detalhes. O professor Alexander também disse de vários desfechos clínicos relacionados à saúde mental, relacionados à espiritualidade e saúde mental. Eu trouxe outros vieses aqui, também vou passar bem por cima, porque já é meio que notório a importância e a relevância que esse tema tem para o cuidado com o nosso paciente. Então, se a gente for no PubMed e pesquisar espiritualidade, essa pesquisa foi feita há cerca de 15, 20 dias, a gente vai achar cerca de 11.054 resultados. Em espiritualidade e saúde, cerca de 13 mil. Mas o interessante disso não é nem o número, porque se a gente for comparar com diabetes mellitus, com infarto agudo no miocárdio, tem dezenas, centenas de artigos, milhares de artigos, espiritualidade é muito pouco. Mas o crescente número ao longo dos anos de quantidade de publicação que esse tema vem tendo. E quem se atém, e é importante isso, às revistas científicas, o impacto que elas têm, sabe o tanto que o JAMA é uma revista muito importante, de mais de 100 anos, que publica bastante sobre inovações, sobre questões relevantes, pertinentes à medicina, e sabe que, e vê que a saúde e a espiritualidade também já foi alvo de publicação do JAMA. E é interessante a gente falar que em 2019 a gente teve 1.095 artigos e até dia 16 do mês passado
foram 652. Então, se a gente for manter uma média diária de artigos, possivelmente 2020 vai ter mais artigos publicados que 2019. E quais são os desfechos em saúde? Como eu disse, eu vou passar bem por cima. O professor Alexandre já falou muito bem, brilhantemente, sobre os desfechos em saúde mental, e é válido ressaltar que cerca de 70% a 80% das pesquisas em saúde e espiritualidade é voltado para a da psiquiatria, para a saúde mental, da psicologia. Eu só trouxe outras vertentes que a espiritualidade também está inserida, por exemplo, na cardiologia, na nefrologia, com pacientes em diálise, na oncologia, com pacientes oncológicos, na qualidade de vida, e até mesmo, como foi citado pelo professor Alexander, com o posicionamento da Associação Mundial de Psiquiatria sobre a importância da espiritualidade e da religião. E esse artigo aqui é interessante porque foge do escopo especialidades, mas vai para o paciente. O paciente gostaria que o médico trabalhasse, abordasse a espiritualidade? Essa revisão sistemática de 54 estudos compreendeu cerca de 12.300 pacientes, que perguntou sobre se esse tema é importante, se eles gostariam. O escopo do estudo foi esse. E cerca de 70% de todos os resultados encontrados versavam sobre que a maioria dos pacientes gostariam de ter a religião e a espiritualidade abordado nas consultas médicas, e que esse impasse do que o paciente gostaria, do que não é feito, no caso, existe uma lacuna, isso não é realizado. E o interessante é que é uma vontade, é um desejo das pessoas que a gente se dedica, mas que não é feito pelas pessoas formadas para cuidar dessas pessoas. E trazendo um contexto brasileiro, as sociedades brasileiras de especialidades médicas não estão alheias a tudo isso. O professor Alexander trouxe que o Brasil é um dos países que mais publica no mundo sobre essa temática, e as sociedades brasileiras de especialidades também vêm se dedicando, de alguma forma, a contemplar essas novas mudanças da medicina, essas novas, né? Aqui nós temos a Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu trouxe alguns exemplos, que tem o GENCA, que é o Grupo de Estudos em Medicina, Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, que no segundo semestre do ano passado, na atualização da diretriz de prevenção cardiovascular, tem um tópico que aborda a espiritualidade e fatores psicossociais, com desfechos em cardiologia, a importância disso e como fazer isso também, a abordagem desse tema. A própria Sociedade de Medicina de Família e Comunidade, que tem um grupo de trabalho específico para esse tema, inclusive no último tratado de 2019, da especialidade tem um capítulo só sobre isso. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, recentemente, em maio ou abril, lançou uma diretriz falando da espiritualidade nos cuidados pacientes, nos cuidados paliativos pediátricos, a importância e como isso deve ser feito. Ou seja, o Brasil não está alheio, e as sociedades médicas brasileiras também não estão alheios a essa nova perspectiva da medicina. Mas tá, agora eu vou falar do que realmente eu estou inserido, os graduandos. E esses slides daqui para frente foram feitos com muitas fotos de pessoas que me mandaram falando de algumas atividades que fizeram nas faculdades e foram construídos a partir de um background que eu tive dessas pessoas, de algumas dessas ligas acadêmicas que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Para início de conversa nas escolas médicas, o que prevê as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina, e isso é a mais atualizada, de 2014. Para além da formação em competências, a fim de desenvolver habilidades, atitudes e competências, o graduando deve ser ensinado e formado para abordar a saúde integral do ser humano. E isso versa muito com o princípio do SUS, um dos princípios do SUS, que é a integralidade, que é enxergar o sujeito bio, psico, sócio e espiritual. E que no último e o único, na verdade, última pesquisa que envolve os currículos médicos brasileiros e essa temática é de 2012,
Os pesquisadores do NUPS, do Núcleo de Pesquisa da UFJF, mandaram um e-mail para 180 escolas médicas que existiam na época. Hoje são cerca de 360. Dessas 180, 86 responderam, e desses que responderam, apenas três cursos, 3 currículos médicos, existem cursos para conduzir a história espiritual do paciente, sendo que 9 em 9 tem matérias e 35 abordam saúde e espiritualidade na grade. Então, por exemplo, em alguma aula de cuidados paliativos, de oncologia, o tópico espiritualidade é abordado. Ou seja, muito pouco perante a importância que o tema tem na ciência. E desses 86 escolas médicas, eles separaram 12 e focaram nos estudantes, que deu um espaço amostral de quase 6 mil alunos, e perguntaram sobre a espiritualidade para esses estudantes. Algumas perguntas que eu retirei, qual é a percepção dessa temática para o estudante? Então, por exemplo, perguntas como, quando você pergunta, você trabalha sobre a espiritualidade e religiosidade com os pacientes, 35% diz que não faz isso. Mas se quando os alunos foram questionados, se os pacientes se sentiam desconfortáveis, 80% diz que raramente. E quais são as barreiras que impedem, que descorajem o estudante a abordar a religiosidade e espiritualidade? A falta de conhecimento e a falta de treinamento permearam cerca de 65% das respostas. E o medo de impor as próprias crenças, e o medo até de ofender os pacientes, foi quase 80%, mais de 80%. O que versa muito sobre a falta de treinamento, sobre a falta de treinar essas habilidades que podem ser desenvolvidas. E quando questionados se os professores já tinham trabalhado essas questões, nunca ou raramente foram cerca de 80%. E se as escolas médicas davam alguma informação sobre esse campo do conhecimento, 83% dizia que pouco ou nenhum. Só que, quando questionados que se eles gostariam de fazer parte de alguma atividade que trabalhasse a espiritualidade e saúde, 54% dizia que não fazia nenhuma atividade relacionada a isso, mas que gostaria. E que quando questionados se essa temática fosse incluída na grade curricular, 62% dizia que sim, e 47% de forma eletiva. Ou seja, juntando toda essa retrospectiva de artigos que eu trouxe aqui, há uma necessidade pelos pacientes, os estudantes gostariam, os estudantes não são formados, e eles gostariam de ter esse conhecimento. Então, vamos chegar na parte do currículo. Como é que é composto o currículo médico? A partir de, entre aspas, características formais e informais. As características formais são as grades curriculares, as matérias optativas, as iniciações científicas. Na parte informal, também chamada de currículo oculto, muitas vezes, são os grupos de estudo, as ligas acadêmicas, os projetos de extensão, que são questões extracurriculares que agregam a maioria das iniciativas voltadas à espiritualidade nas escolas médicas brasileiras. Eu vou dar alguns exemplos do que eu consegui achar na internet, que eu consegui achar com alguns colegas de outras universidades, tanto de questões formais, de grades, iniciações científicas, e principalmente das ligas acadêmicas. E mais para frente eu vou comentar um pouco mais profundamente o que são essas iniciativas extracurriculares também. Aqui eu trouxe algumas grades curriculares. Essa primeira é da UFMG, que inclusive eles têm um núcleo avançado de saúde, ciência e espiritualidade, de pesquisa, que é o NASCE. Eles têm uma disciplina optativa, salvo engano. A UFOP, a Faculdade de Medicina de Ouro Preto, em Minas Gerais, também tem uma grade curricular, uma disciplina. A UFTM tem uma disciplina optativa. A Universidade de Taubaté tem uma disciplina, salvo engano, optativa. E a Faculdade de Santa Marcelina, em São Paulo, tem uma disciplina obrigatória, salvo engano, também nos 3 primeiros semestres, se eu não me engano. Algumas iniciações científicas. A UFPA se destaca com a professora Simone Conde e companhia, com a iniciação científica em Belém. A Faculdade de Medicina da USP, juntamente com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o IPQ, tem um programa
voltado para estudo da espiritualidade e religiosidade, o ProSer, e mesmo o NUPS, o Núcleo de Pesquisa, um dos maiores do mundo, da UFJF, que também tem iniciações científicas com o professor Alexander, com o professor Giancarlo Lucchetti. Agora sim, as maiores atividades que são feitas sobre espiritualidade no Brasil, que são as ligas acadêmicas. Para começo de conversa, para quem não está habituado a esse termo de liga acadêmica são atividades extracurriculares, geralmente movidas por estudantes para se dedicar a um determinado assunto de estudo. Por exemplo, existem ligas acadêmicas de cardiologia, ligas acadêmicas de medicina paliativa, ligas acadêmicas de oncologia e as ligas acadêmicas de saúde e espiritualidade. Essas ligas acadêmicas, elas são pautadas no tripé universitário. O que são isso? Quando você monta uma liga acadêmica, você deve desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para isso varia de cada instituição, ter certificação como um projeto de extensão, como um projeto mesmo de liga acadêmica, mas é obrigatório que essas ligas, que essas atividades, que esses grupos de estudo tenham e cumpram esse tripé universitário. E aqui eu vou dar alguns exemplos de atividades que são feitas ao longo, pelas ligas acadêmicas que eu tive a oportunidade de entrar em contato. Ressalto que eu trouxe muitas imagens, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, nem qual universidade é, mas tem um agradecimento no final. E são imagens para ilustrar que é possível, que é para gerar um brainstorming, quem estiver vendo essa aula, de atividades que podem ser desempenhadas nas universidades. Eu faço um parênteses inicial, antes de falar das ligas acadêmicas, sobre a ALEGS. A Associação Acadêmica de Ligas e Grupos de Estudo em Espiritualidade e Saúde também é uma iniciativa extracurricular, sem fins lucrativos, sem filiação religiosa partidária, que visa reunir alunos, graduandos, estudantes, em prol de juntar essas ligas acadêmicas. A Alegre surgiu uns 7 anos atrás, com uma ou outras ligas que surgiram, que o pessoal se conhecia, e por meio de um grupo de WhatsApp, o pessoal trocava informações, trocava materiais, trocava exemplos de atividades, enfim, com o intuito de se ajudar mesmo, de fomentar novas iniciativas. E a Alegres surgiu como uma instituição com estatuto, direitos e deveres de seus coordenadores, a partir do primeiro Encontro Nacional de Ensino, Aprendizagem, Espiritualidade e Saúde. Foi um evento organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, mas que contou com vários representantes de outras sociedades, por exemplo, da cardiologia, a SBC, de psiquiatria, a ABP, o pessoal do ProSer da USP, o pessoal da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, alguns preceptores de residências médicas, vários residentes e a maioria de graduandos que, a partir de diversas discussões, de um pré-estatuto que já vinha sendo discutido, mas que foram aparados algumas arestas aí, chegou-se na Alegres como uma instituição, em que desde então a gente está presente em alguns eventos sobre essa temática, por exemplo, o CONUPS, que é o Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade, organizado pelo NUPS de Juiz de Fora todos os anos, que é um dos maiores do mundo, reúne 600 a 700 pessoas. A gente tem nosso standzinho lá, temos um momento com o professor aqui, o professor Alexander, para trocar algumas ideias e tudo mais. E no final do ano passado, a gente teve a oportunidade de ser convidado para o primeiro Fórum Nacional de Núcleos e Grupos de Estudo de Espiritualidade. Foi realizado em Porto Alegre, no Hospital das Clínicas, que reuniu diversas iniciativas e núcleos de estudo, núcleos de pesquisa nessa temática. Mas não apenas só a medicina, mas o pessoal da psicologia, o pessoal da enfermagem. E nesse evento foi firmado a Rede Brasileira de Núcleos de Estudo Interdisciplinares de Espiritualidade, que é uma tentativa de unificar, da gente se ajudar, da gente ter novas iniciativas, incitar novas iniciativas, tanto na medicina, na psicologia, na enfermagem, para que esse assunto possa continuar sendo aumentado, crescido e fomentado nas universidades. Agora, falando mais das ligas acadêmicas de medicina e as ligas acadêmicas de saúde e espiritualidade, no último censo que a Alegres fez,
a gente conseguiu contabilizar algumas ligas que a gente tem mais proximidade, assim, que está no nosso grupo, que a gente tem um contato maior. E por conta de toda a dimensão territorial do país, a gente dividiu a nossa coordenação em coordenações regionais. Então, nós temos a coordenação regional norte, coordenação nordeste, coordenação centro-oeste-norte, no caso, coordenação Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, e a coordenação sul. E nesse censo, a gente conseguiu contactar 2 ligas no norte, 7 ligas no nordeste, 9 ligas no centro-oeste, 9 em Minas, 6 em São Paulo, 7 no Rio e 2 no Espírito Santo, e 8 no sul, totalizando cerca de 50 ligas acadêmicas de saúde e espiritualidade. E veja bem, são ligas que a gente tem contato, que a gente tem contato do presidente, membros da diretoria, do próprio professor orientador e do preceptor da liga. E nessas trocas de ideias que nós fazemos nos nossos grupos, a gente destaca algumas, eu consegui destacar aqui algumas atividades que são desempenhadas, factíveis, que todo grupo de alunos que está interessado em desenvolver esse tema pode fazer, pode reunir um grupo de estudos e aplicar esses conhecimentos de ensino, pesquisa e extensão, quem sabe formando aí uma liga acadêmica. As atividades de ensino, o que é possível ser feito? Estudar, trabalhar os diversos conceitos de espiritualidade. A gente viu que os artigos, os livros não trazem um consenso, então ver essas diversas nuances que esse termo traz, juntamente com as religiosidades e religião, por meio de manuais, diretrizes, os artigos também. O panorama de estudos e pesquisas em espiritualidade e religiosidade, e como isso pode impactar os diversos desfechos em saúde. Então, vamos pegar aqui um grupo e estudar só o que é de publicação, o que tem de publicação em cardiologia e espiritualidade. Não, agora vamos estudar só o que é de oncologia e espiritualidade, medicina paliativa e espiritualidade. A gente consegue ver, a gente consegue pesquisar, a gente tem bases de dados gratuitas na internet para pesquisa desses artigos. O próprio tópico de comunicação, que é um tema e uma parte muito pouco abordada na nossa formação como médico, não apenas a comunicação de más notícias, mas a comunicação não violenta. Existem diversas ferramentas de abordagem da espiritualidade, o Hope, o FICA, o Spiritual, diversos métodos mnemônicos, que isso pode ser ensinado nas aulas de semiologia, nas aulas de clínica médica, e, quem sabe, treinados por meio de roleplays, nas práticas dos ambulatórios também. Outro tema interessante que muitas universidades também não contemplam na grade curricular são as práticas integrativas, que inclusive já são uma política do SUS e que tem uma abordagem do indivíduo, não apenas a sua doença. Por exemplo, a homeopatia, que aborda questões sociais, questões pessoais, questões de desejos, de gostos e tudo mais. As próprias religiosidades, nós somos um país multiétnico, com multireligiões, e muitas vezes a gente pouco sabe delas, de como elas entendem a morte, o luto. Então, por que não reunir um líder religioso da Umbanda, um líder religioso do católico, um líder religioso protestante, um líder religioso do candomblé, para discutir, para entender como eles enxergam o processo de adoecimento, o processo de morte, como eles lidam com o luto. É que eu trouxe algumas imagens de livros que podem ser utilizados. Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, essa terceira edição de 2018, 2019, o próprio Tratado de Medicina de Família e Comunidade, o Manual de Habilidades e Procedimentos Médicos, que tem um capítulo de abordagem da espiritualidade do paciente. Aqui eu trouxe algumas fotos de estudantes que inverteram, né, saíram do papel de discentes e foram para papel de docentes na liga, comentando de alguns tópicos da abordagem da espiritualidade, pessoal do Rio, pessoal de Minas, a Marina de Rondônia, de Rondonópolis, perdão. Outras ferramentas que podem ser utilizadas, a própria página do NUPS no YouTube, que é uma página com mais de 6 anos que vem sendo alimentada, publicada, com vídeos curtos, vídeos de 20, 30 minutos, sobre determinadas temáticas e com pessoas especialistas, com pesquisadores de renome nessas temáticas. Algumas entrevistas,
Alguns podcasts, por exemplo, o Fé Consciência do NUPS também, outros podcasts que podem ser ouvidos e que embasam o estudo e outras atividades em espiritualidade. Aqui eu trouxe algumas fotos do pessoal em práticas, aplicando o que eles aprenderam. Então, o pessoal de Paracatu, aqui o pessoal, salvo engano, da São Camilo, em uma atividade. Aqui o pessoal de Minas Gerais, de Teoflotone, abordando, por meio dos roleplays, de abordagem da anamnese espiritual. O pessoal de Rondonópolis, no Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS. Aqui um roleplay de abordagem da espiritualidade, pessoal da UFMG, pessoal de Rondônia, no ambulatório, o pessoal da UFMG de novo, na prática de meditação e no curso de Reiki também. O pessoal de Bragança Paulista, numa prática de educação e saúde. Quanto à pesquisa, a gente viu, e pela palestra, quem assistiu a palestra do professor Alexander viu que é possível e muito factível se realizar diversas pesquisas, e existem, né, diversas pesquisas sobre esse tema. Mas a gente pode, por exemplo, fazer revisões bibliográficas, como eu tinha comentado, só sobre cardiologia, só sobre oncologia, sobre métodos de ferramentas de anamnese espiritual, por exemplo. O conhecimento da importância dos estudantes, e nisso versa muito sobre o que os estudantes pensam sobre essa temática. Então, por que não aplicar um questionário já feito, de um artigo já publicado, em uma escola médica, e ver o que um estudante do primeiro semestre pensa, o que o estudante do quarto ano pensa, não apenas nos estudantes também, mas na população, e em diversos níveis de atenção à saúde. Então, existem, a própria OMS tem questionários que abordam a qualidade de vida, que tem um tópico, um subtópico sobre espiritualidade, a percepção desses pacientes oncológicos, cardiopatas, em hemodiálise, por exemplo, que já existem artigos publicados sobre isso, sobre o processo de adoecimento e espiritualidade e religiosidade, as formas de enfrentamento ao processo de adoecimento, que a gente chama de coping. Existe um coping negativo, um coping positivo. Existem diversos estudos, diversos questionários, já validados ao português para a realidade brasileira, que podem ser utilizados. O novo SBRAME, por exemplo, que já vem sendo executado em parceria da Alegres com o NUPS, de Juiz de Fora. Esses estudos podem ser, por exemplo, transversais. Então, a turma de calouros que entrou numa universidade, vamos pegar e vamos ver o que eles acreditam sobre esse tema, o que eles pensam sobre esse tema. Vamos aplicar um questionário para eles. Quando eles estiverem, sei lá, no terceiro ano, quarto ano da graduação, vamos aplicar o mesmo questionário, fazer um estudo longitudinal, como a visão deles ao longo do curso mudou sobre essa temática, sobre a humanização no cuidado com o paciente também. Aqui eu trouxe algumas escalas já validadas e muito utilizadas nas pesquisas, né? A escala de Durrell, de religiosidade, escala de qualidade de vida, que eu havia comentado, escala de bem-estar espiritual, a escala de self-rating e tudo mais. Existem toda uma adaptação já feita, então não é algo que é feito numa realidade inglesa, numa realidade norte-americana, que a gente trouxe para o Brasil. Não, pesquisadores brasileiros já adaptaram transculturalmente muitas dessas escalas e trouxeram para a nossa realidade, e que tem um valor científico muito relevante. Então, essas pesquisas podem gerar publicações em congressos, que, para além da experiência e para além do certificado, geram a experiência de estar apresentando, de estar levando um conhecimento desempenhado nas universidades para outras realidades e a partir disso inspirar outras pessoas também. Então aqui a gente tem o pessoal da UFMT, o pessoal da Unirio, o pessoal do Paraná, o pessoal de Brasília, o pessoal do Sul, o pessoal de Minas. Quanto à extensão, é o último pilar que falta nesse tripé acadêmico, que são o que é a extensão. A grosso modo dizendo, são atividades que a gente, teoricamente, aprende em sala de aula e leva para fora, que leva para a comunidade. Então, a gente pode trazer isso por meio de aulas abertas, com divulgação, para atrair mais pessoas, eventos, congressos, simpósios, seminários, capacitações, os cursos de como abordar, de como trabalhar esse tema com o paciente, com outras pessoas, os workshops, e até mesmo as educações de saúde,
que são fundamentais, de suma importância, principalmente sobre determinados tópicos de saúde mental, suicídio, autocuidado, do estudante, do profissional médico. Eu trouxe, por exemplo, o GAI, o Grupo de Apoio ao Estudante da UERJ, da LIAM, da UERJ, o pessoal de Paracatu fazendo uma atividade de educação de saúde, as aulas abertas aqui de necessidades espirituais em pacientes com cuidados paliativos por um capelão, nosso hospital de câncer aqui no Mato Grosso, atividade teórico-prática de anamnese espiritual do pessoal lá do Cariri, no Ceará, o pessoal de novo da LIAM, da UERJ, no Rio de Janeiro, trabalhando comunicação de más notícias, o projeto de iniciação em reiki do pessoal de Minas, o pessoal da UFMG com o simpósio, o curso inaugural da Liga, até trazer parcerias com grupos que visam humanização na formação do graduando, por exemplo, o grupo de paleoterapia, práticas de meditação, o Congresso de Interligas em São Paulo, que foi um evento muito interessante, que as ligas da cidade de São Paulo, as ligas de saúde e espiritualidade, no caso, se reuniram e fizeram um evento sobre essa temática, no segundo semestre do ano passado, salvo engano, foi bem legal. Seminários sobre a morte e o morrer, seminários, inclusive, online, na época de pandemia, e simpósios, né? E quem conhece, quem trabalha a questão da humanização, a espiritualidade, sabe que a Ana Cláudia Arantes, o professor Álvaro Aves tudo mais. E até mesmo com outras especialidades. Por exemplo, a psicologia, a medicina veterinária e tudo mais. Aqui eu trouxe algumas outras fotos também. Essa foto foi um momento muito especial de um curso que a gente teve a oportunidade de dar na AG, na Assembleia Geral da IFMSA, que é uma ONG de estudantes de medicina do mundo inteiro. Foi um curso sobre abordagem da espiritualidade no paciente, em Recife, do ano passado. Aqui uma aula aberta, o pessoal de Franca com a Ana Cláudia Arantes Quintana, comunicação de más notícias, com um capelão e uma psicóloga, o pessoal da São Camilo também aqui, o pessoal de Franca, que no simpósio inaugural da Liga convidou um paliativista para falar dos princípios dos cuidados paliativos e como está interligado com a espiritualidade, aulas de meditação, o pessoal da Unirio que convidou o Rodrigo Luz, que é o presidente da Elizabeth Kubler-Ross no Brasil, para falar sobre morte e luto. Enfim, são temas, pessoal, que não apenas os graduandos discutem isso. Os nossos professores, os nossos discentes, as pessoas que pensam na nossa formação quanto grade curricular, discutem, trabalham essas questões no principal evento de educação médica que existe no país, que é o COBEM. Então, não apenas no ano passado, mas também há uns 2, 3 anos, vem sendo discutidos por meio de oficinas, mesas redondas essa temática. Eu trouxe o COBEM de Belém do Pará, ano passado, COBEM de 2018 em Vitória, que teve uma mesa redonda, oficinas, discutindo como a espiritualidade pode ser inserida, das evidências da espiritualidade e como isso agrega fundamentalmente as escolas médicas e o currículo médico também. E por fim, para eu não me estender muito, eu trouxe um porquê diferente de todo o embasamento científico teórico que o tema traz, mas um porquê que é como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Um porquê que a gente é condicionado ao longo de 6 anos de graduação a entender a fisiopatologia, o exame clínico, os exames complementares, a fisiologia, sinais, sintomas de um monte de doença, mas a gente acaba esquecendo que para além dessa doença existe uma pessoa, que a gente está vendo ela numa fotografia ali, no momento de adoecimento, mas no filme da vida dela existem diversos outros componentes que não são levados em consideração. E que para além de todo o infarto agudo, de toda a obesidade, de todo o tabagismo, de toda a dislipidemia, existem outras diversas questões que compõem, vale da analogia, o iceberg, o 90% do iceberg que a gente não vê, que são as mágoas, os valores, a biografia, a história, a culpa, o histórico de vida que essa pessoa traz e que muitas vezes a gente negligencia. E que tudo isso acaba refletindo em como ela enfrenta essa doença, em como ela se vê perante a esperança e expectativas a esse quadro de adoecimento que ela aparenta. E que para
toda pessoa que muitas vezes entra em contato comigo, com outros colegas da Alegres, para conversar sobre as dificuldades que existem nas ligas. Muitas vezes a gente não tem tanto apoio assim, que são iniciativas de fato acadêmicas dos graduandos. A gente fica meio perdido, né? E eu sempre tento ressaltar, depois de todo o papo, que o nosso interesse, nosso conflito de interesse, são dois. Primeiro, é não ter interesse em conflito. Segundo, são as pessoas. E muito mais do que as pessoas, o que elas acreditam. A gente tem que se interessar pelo que interessa, pelo que elas se interessam. E apesar de toda essa dificuldade que muitas vezes que a gente encontra na nossa graduação de não ter um apoio, eu sempre termino a conversa falando para a gente sempre continuar a nadar, porque o que a gente acredita é muito maior do que toda essa dificuldade. E não apenas em relação ao nosso paciente. Falar sobre espiritualidade é falar da gente também, do que a gente acredita, do que a gente pensa, do que a gente se propõe a fazer. Para terminar, nada mais justo do que eu agradecer a todas as ligas, todas as pessoas que contribuíram com as imagens, pessoal de Porto Velho, de Cuiabá, de Rondonópolis, Brasília, Paracatu, Teófilo Otoni, BH, Curitiba, Rio, Bragança Paulista, São Paulo, Franca, Curitiba e Rio Grande do Sul. Muito, muito obrigado por todas as imagens e estou à disposição. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa se eu fui meio prolixo e contem comigo para o que precisarem. É isso aí. Bom, Paulo, muito obrigado pela sua palestra, por contribuir com o evento da UFMT, para esse congresso. Acho que fechou com chave de ouro essa interligação entre a parte mais técnica do professor Alexander com a parte de visão acadêmica, né, que a gente pode fazer dentro do dia a dia, vivenciando o dia a dia da medicina, como a gente pode implementar a espiritualidade no nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, viu? Flávio, obrigado. Até a próxima. Até mais.